Graça e paz, irmãos. Vamos orar? Pai bendito, nos dê a tua bênção e a tua graça para tratarmos desse tema na manhã de hoje, quando temos entendido a realidade de tanto ataque sobre a família, mas também muita negligência na parte daqueles que fazem parte das famílias. Não podemos tributar tudo a Satanás. Precisamos pensar naquilo que temos feito ou não temos feito em razão de uma vida familiar, por vezes, que tem dado errado. Nos abençoe, abra o nosso coração, o nosso entendimento, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Nossa temática hoje é sobre a família, e dentro da família nós vamos falar sobre esses aspectos aí, de princípios, de propósitos, de papéis e de prioridades. Então, abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, e no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, vamos ler alguns versículos aí que baseiam a instituição da família dentro do contexto da criação, antes da queda. Deus, então, ele institui a família, e essa família instituída por Deus, ela tem princípios, ela tem propósitos, ela tem papéis, prioridades, tudo designado por Deus. Gênesis 1, 26. Vamos ler juntos? Vamos lá? Gênesis 1, 26 até o 28, todos juntos. Também disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: agora do versículo 18 do capítulo 2 até o 24, por favor, todos juntos. Disse mais o Senhor Deus: Muito bem, queridos, até o 24. Esse é um tema bastante conhecido da igreja, principalmente daqueles que já estão na caminhada cristã há algum tempo, mas a repetição é pedagógica. Nós já ouvimos muito falar sobre todas essas questões aqui: os papéis, as prioridades, os propósitos, os princípios. Mas nós estamos aqui para uma revisão, vamos dizer assim, do que nos compete como membros de família. Isso envolve todo mundo: quem é filho, quem é pai, quem é marido, quem é mulher, quem é viúvo, quem é divorciado. Até mesmo eu não quero casar, eu não vou casar, mas você pode aprender para ensinar pessoas. Então, a família tem sido atacada, é verdade. Isso não é de hoje.
mas também, por vezes, nós, desculpe a palavra pesada que eu vou usar, por vezes nós fazemos o trabalho sujo do diabo, quando nós não atentamos para aquilo que a Escritura nos ensina, a respeito, principalmente, dos nossos papéis. Esses versículos que lemos, eles dão base para a instituição da família. Quando Deus institui a família, ela não é invencionice humana, ela é instituída por Deus, e Deus nos dá ali um mandato cultural, onde nós precisamos desenvolver, criar. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos tem concedido, das habilidades, da capacidade, e de refletir assim o caráter do nosso Deus. Começando pelos princípios, analisando aqui o versículo 24 do Gênesis 2, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O tempo pode passar, os séculos avançam, homens criam leis que em muitas vezes é totalmente contrária à lei de Deus, mas como povo de Deus, e a ideia é essa, nós estamos falando de família à luz da Escritura. Nós estamos falando de família à luz daquilo que nós cremos que é a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática. Não temos compromisso com outras formas de família, se assim podemos falar, com todas as aspas. Nosso compromisso é com a Escritura. E por quê? Porque, às vezes, crentes distraídos podem flertar com modelos que não encontram base na Escritura. Flertar não só no sentido de ter aquilo ali para a sua vida, mas, por vezes, apoiar em nome do amor. Mas haja o que houver, com o passar do tempo, com redes sociais, com a mudança do comportamento humano, da sociedade, os princípios de Deus, eles continuam o mesmo eternamente. E em falando de família, 3 princípios se destacam. Primeiro, o princípio da heterossexualidade. Para Deus, casamento, que é o núcleo principal da família, ele é realizado, conforme Gênesis 2:24, entre um homem e uma mulher. Deixa o homem a sua casa, casa do seu pai, e se une a quem? Qualquer coisa fora disso é aberração. Amém? Amém. É aberração. O outro princípio é o princípio de sermos monogâmicos. O homem deixa a sua casa e se une à sua mulher, não às suas mulheres, ou não a homens. Monogâmico. Não há espaço para uma terceira pessoa dentro do casamento. O casamento, ele traz, na perspectiva bíblica, o aspecto da monogamia. Só um homem, só uma mulher. Parece que eu estou falando uma coisa assim, vamos dizer, que é muito claro, mas na prática às vezes não é. Infelizmente, esse princípio tem sido quebrado. Ontem o mundo ficou chocado com a notícia de um grande líder evangélico cristão. Um homem de uma envergadura teológica, doutrinária e bíblica fenomenal, que se declarou viver em uma condição de adultério. Não foi uma queda, ele não caiu com uma mulher, ele se relacionou de maneira extraconjugal durante 8 anos, sendo ele um senhor de 76 anos. Ou seja, a situação começou quando ele tinha 68 anos. Por que eu estou trazendo isso aqui? Creio que muitos de vocês já viram isso na rede social. Porque isso deve trazer algumas lições para nós.
O pecado não respeita ortodoxia. O pecado não respeita anos ou décadas de cristianismo ou de fé cristã. O pecado não respeita uma condição teológica avantajada. O pecado não respeita se você tem uma biografia na qual nós enxergamos que tal pessoa é escritor de centenas de livros. Então, trazendo para o lado da palavra de Deus, que é o que mais nós temos que considerar, a Escritura diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: a partir de mim, para todos nós que estamos aqui, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E essa situação revela, como foi dito aqui pelo seminarista Ricardo, que qualquer um de nós pode cair na desgraça do pecado. E quem pensa que não pode é mais propício a cair. Eu já passei dessa fase, eu não estou mais nessa idade. O cara tinha 76 anos. Caiu, se arrependeu, pediu perdão, vai passar pelo seu processo disciplinar. E eu e você devemos olhar para esse homem e orar pela vida dele em nome de Jesus. Olhar para essa esposa que já perdoou e que resolveu seguir o casamento e orar em nome de Jesus. Porque ela disse: Jesus já pagou todos os nossos pecados, inclusive o do meu esposo. Eu o perdoo e conto com a graça de Deus para seguir com aquilo que eu prometi no altar, estar com ele na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Ele pecou, mas ela perdoou e seguiu. Então, irmãos, nós vivemos numa situação hoje que, por vezes, se não fizermos aquilo que Deus nos chama para fazer dentro da nossa esfera familiar, podemos facilitar o trabalho sujo do diabo. Então, quando Deus estabelece a família, Ele estabelece a família para que a família siga as suas orientações, os seus princípios, as suas ordens, e em assim fazendo, debaixo da sua graça e debaixo do seu temor, iremos minimizar situações que podem minar a nossa família, destruir a nossa família, trazer desgraça para a nossa casa. E nós precisamos ter cuidado para não sermos razão de destruição da nossa casa e de um péssimo testemunho para Cristo. No capítulo número 7 de Josué, tem a história de um homem que ele arruinou a sua própria casa por causa das suas atitudes de rebeldia. Obrigado, Henrique. De rebeldia para com Deus. Então, irmãos, por vezes queremos atacar o diabo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Para Deus, família tem o princípio da heterossexualidade, da monogamia. Obrigado, Henrique. E também o princípio da família ser, ou do casamento ser, monossomático. Os dois se unem e se tornam agora o quê? Uma só? Uma só? É quando dois agora passa a ser o quê? Passa a ser um. Esses são os princípios que norteiam a família bíblica. Queridos irmãos, somos todos os dias informados de práticas que vão na contramão do que ensina a Escritura e quase obrigados a concordar com tais práticas. E quando corajosamente e amorosamente mostramos que não concordamos,
somos criticados. Mas o nosso compromisso deve ser com a Escritura Sagrada. Uma pergunta, responda no seu coração. Qual é o aroma da sua casa? Qual é o cheiro, a fragrância do seu lar? E eu não estou falando daquelas essências que a gente bota para o lar ficar com cheirinho de algodão, de erva doce. Estou falando numa questão espiritual. Qual é o cheiro da sua casa? É o cheiro de Cristo? Do suave perfume de Cristo? Ou não é nem cheiro, é um odor? O casamento é o núcleo central da família. A maneira que lidamos com o nosso casamento, baseado nos princípios de Deus, é que vai dar o tom da nossa casa para os nossos filhos. E dentro do casamento, a responsabilidade maior, segundo a Bíblia, é do homem. É do homem, de como liderar, de como governar, de como conduzir a sua casa. E eu quero pedir permissão a vocês para ler parte de um livro aqui, até recomendar esse livro. Esse livro aqui eu já o li, eu acho que há uns 10 anos atrás, e dos livros de casamento que eu já li, foi o melhor que eu já li. Reformando o Casamento, de Douglas Wilson. Você vai fazer bem se você ler esse livro. Bem como aquele O Significado do Casamento também, de Timothy Keller. Bons livros ajudam. Eu vou ler aqui uma parte desse livro, que diz assim: a saúde de todos os outros relacionamentos no lar depende da saúde desse relacionamento, que é o casamento. É a chave, e a chave se encontra no modo como o marido trata sua esposa. Ou, para dizer de certo modo, quando mamãe está feliz, todo mundo está feliz. Então, na Bíblia, a responsabilidade do lar, ela vai toda para o marido. Tendo em vista, querido, esses propósitos estabelecidos por Deus em Gênesis 2:24, onde fica claro que o homem ele sai de casa, o homem se une a uma única mulher, o homem agora vai viver um relacionamento monogâmico, monossomático, heterossexual com a sua esposa. Essa família que foi instituída por Deus, ela também tem não só papéis e princípios e prioridades, mas ela tem propósito. Eu queria que você fosse comigo agora para essa parte tão importante, quando nós vamos falar dos propósitos de Deus para a família. Primeiro propósito: glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Porque conforme Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E a família foi instituída por Deus, em primeiro lugar, para que através desta família, baseada nos princípios de Deus, o nome do Senhor, ele seja glorificado. Deus, ele seja glorificado. Um outro propósito da família é companheirismo e auxílio mútuo. Deus instituiu a família para que dentro da família nós tenhamos companheirismo, nós tenhamos ajuda, nós tenhamos um ambiente amigável. Abra, por favor, a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 até o 12, e vamos fazer esta leitura. Capítulo 4,
do 9 ao 12. Glorificar a Deus, primeiro propósito para a família. Deus instituiu a família para companheirismo e auxílio mútuo. E diz aqui do 9 ao 12: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá o quê? Quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É do propósito de Deus para a família companheirismo, auxílio, ajuda, mas por muitas vezes seguirmos o ditame da sociedade, às vezes somos solitários dentro da própria casa. Às vezes dentro da própria casa é o nosso ambiente de solidão, de nos sentirmos só, porque um corre para um lado, outro corre para o outro, na tentativa de buscar isso ou aquilo, de conquistar coisas em nome da própria família, mas a família pagando um preço, quando há falta de diálogo, quando há falta de demonstração de sentimento, quando há falta de demonstração de dedicação de tempo, e assim, aquilo que era para ser um ambiente de companheirismo, de expressão de amor, de respeito, de ajuda, de encorajamento, de celebração das vitórias e também em família juntos chorarmos os dias difíceis. Às vezes esse ambiente da família vai virando um ambiente de individualismo, e isso está fora do propósito de Deus. Família é ambiente de companheirismo. Família é ambiente de auxílio. Família é aquele ambiente onde a esposa, ela tem segurança de poder compartilhar com seu esposo suas dificuldades. Família é aquele ambiente onde filhos podem falar dos seus medos, dos seus traumas, das suas dificuldades com seus pais, onde o esposo pode abrir o seu coração para a sua esposa. E não há lugar melhor para que nós possamos refazer nossas forças, receber conselhos de pessoas que de fato nos amam, estarmos unidos diante das adversidades da vida. Mas acontece, irmãos, que temos vivido dias sombrios no que diz respeito a esse ambiente de comunhão dentro da família. Porque vivemos em um mundo multitarefas, e dentro dessas multitarefas inclui-se também a igreja. Muitas pessoas envolvidas em 250 ministérios na igreja e às vezes abandonando práticas importantes dentro da sua família. Então, o Deus que institui a família com princípios, ele também estabelece propósitos. E nós precisamos parar para pensar, para ver se os propósitos de Deus estão sendo atingidos pela nossa casa e pela nossa família. Porque senão a gente vai vivendo um dia atrás do outro, sem nem parar para pensar se minha família está dentro daquilo que Deus instituiu. Um outro propósito da família: formação espiritual dos filhos, porque biblicamente se entende que quando um homem e uma mulher se unem, eles se unem também para ter filhos. De vez em quando está aparecendo aí uma pergunta: é pecado não querer ter filhos? Polêmica. Polêmica. Não querer ter filhos à luz da Bíblia é pecado. Porque Deus nos cria, nos diz para sermos fecundos, e alguém pode dizer assim: não, mas a terra está vazia, mas o mandato continua, e Deus nos fez como homem e mulher para nós termos filhos, exceto, obviamente,
que não vão ter filhos aqueles que têm impossibilidades físicas, ou da parte do homem, ou da parte da mulher, ou os dois, e isso não se constitui em pecado. Nós vivemos no mundo caído, e no mundo caído, como crentes, também adoecemos, também adquirimos enfermidades. Então, a pessoa não vai ter filho, porque ela não pode ter filho, mas a regra é: tenha filhos. É um propósito da família. E instruir os nossos filhos espiritualmente, fazer o que o pessoal do Islã está fazendo. Quem sabe o que o pessoal do Islã está fazendo? Levanta a mão. Eu disse: eu não vou falar isso, mas eu não aguento, vou falar. E os crentes? Criando pet. Hã? Não entendi. Ah, sim, tem crente falando: meu corpo, minhas regras. Então não vou ter filhos, porque filho é caro, porque filho, até os 18 anos, ele vai custar 1 milhão, dá para me comprar isso, comprar aquilo, porque o filho vai atrapalhar minha carreira, porque o filho, sei que, falando tudo que é contrário à Escritura, quando no Salmo 127, que é um fundamento para a família, o Senhor diz lá no versículo 3, herança do Senhor são o quê? Então, para quem não sabe, principalmente para a nova geração, filho é bênção, inclusive você, pecador. Filho é bênção. Então, dentro dos propósitos de Deus, glorificar a Deus, ter esse companheirismo da família, ter auxílio mútuo na família e criar filhos, educando-os espiritualmente, conforme Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ensinar é custoso, dá trabalho, exige repetição, faz raiva, precisa da vara da disciplina também de Provérbios. Criança não se cria só com palavrinha, porque é tudo pecador, tudo rebelde, filho de Adão. Então você tem que repetir, e ensinar, e falar, e corrigir, e isso dá trabalho, para ver se pela graça, quando crescer, dá para alguma coisa, amém, irmãos? Tem que ter muita graça, porque nossos filhos não prestam. Diga: meu filho não presta. Diga, miserável, pode dizer, a Bíblia que diz, não há um justo sequer, todos pecaram, ele já nasce assim, nosso filho não presta. E você tem que dizer a ele 10 vezes: não põe o dedo na tomada, 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 10 vezes. Só que você cansa, aí ele vai lá e... Se morresse pelo menos, né? Mas não morre, fica dando trabalho, miserável. Então, os propósitos para a família: glorificar a Deus, companheirismo, auxílio mútuo, criar os filhos com uma formação espiritual que é uma obrigação dos pais. Não tente transferir para a escola ou para a igreja aquilo que é uma responsabilidade dos pais. O papel da escola é um, o papel da igreja é outro, e o papel dos pais é totalmente diferente, porque os pais é que são absolutamente responsáveis pela criação dos filhos. Amém? Às vezes aparece gente, não, aqui não, em outras igrejas, que colegas meus dizem: pastor, dá um jeito no meu filho. Meu Deus, quem dá jeito no filho, quem é? São os pais, que botam limite. Eu não acho ruim com a criança quando ela está aqui pintando e bordando, não. Aquelas crianças que a gente diz hoje, que tem as crianças que estão dentro daquele espectro, como é que diz? Não, mas tem um nome que não, atípicas e não típicas, né? Atípicas, não tem como fazer, tem que, mas aquela criança típica tem como fazer. Chorou no culto, levanta, miserável, leva lá fora, dá umas palmadinhas nele, porque ele não entende o vocabulário. Se você disser assim para uma criança de 1 ano: não chore não, que você está atrapalhando o culto, ele entende? Não, você dá uma devagar, amém? Você acha que Deus fez a nádega para quê?
para a criança levar umas tabefezinhas e não doer. Então, quem faz isso é o pai. Você já pensou o pastor parar o culto para pedir para a pessoa se levantar, para levar lá fora? Não, o pai. E o pai que eu estou falando aqui é o pai mesmo, o homem. Chega assim com a esposa e diz: minha filha, Joaquim está chorando muito, está atrapalhando o culto, está atrapalhando as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Eu vou lá fora com ele, conversar com ele. Vai lá fora, conversa com ele, né, Eduardo? Eduardo começou a conversar cedo com o Cadu. 2 meses já vai levar cacete, é isso aí. Aí leva lá fora, conversa e traz a criança. E vai educando a criança. Não é dizer também, eu não vou mais, porque a criança chora e todo mundo olha para mim, o pastor até falou lá na escola dominical, então eu não vou mais. Não é isso. É um processo de formação, de educação. Porque não pode uma criança só incomodar 1000 pessoas. Porque incomoda. Quem acha que incomoda, levanta a mão. Eita, ainda bem que eu não estou sozinho nesse negócio. Então, meus irmãos, tem esses propósitos. Filhos. Agora, quantos ou não quantos, aí é você e Deus, a sua condição. Né? Porque daqui a pouco vão perguntar: e quantos? Sei lá, você que sabe. Oi. Dê um microfone, porque todo mundo escuta, inclusive quem está na internet. Pastor, hoje muitas pessoas que não conseguem ter filhos, como o senhor disse, adotam pets e os tratam como filhos. O que a igreja fala sobre adoção de crianças? Porque assim, eu mesmo nunca percebi na Bíblia algo falando a respeito. Mas a igreja deve ter alguma visão sobre isso. Eu vou falar da minha visão, tá certo? Porque assim, eu sou pastor auxiliar, não posso responder pela igreja. Falar sobre a minha visão. Inclusive trouxe uma pregação sobre isso aqui, mas foi num dia de encontro de casais, e aí a maioria das famílias não estava aqui. Particularmente sou totalmente a favor da adoção. E acredito que quem mais deveria adotar crianças seriam os crentes. E o amparo bíblico é o fato de Efésios 1:5 dizer que nós todos fomos adotados em Cristo Jesus. Ninguém é filho legítimo de Deus, a não ser Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção. E eu acho que esse versículo é base. Imagine cada um de nós pegando uma criança dessa e fazendo tudo isso aqui, dando a ele um lar onde tem companheirismo, dando a ele um lar onde tem auxílio mútuo, dando a ele um lar onde Deus é glorificado, dando a ele um lar onde se cria com formação espiritual bíblica. Inclusive tem um filme que você pode assistir. Lembra aí o nome do filme? Lembra não? É sonho, alguma coisa de sonho. Cadê a Ana Flávia? Está aí não? Fatos reais. Uma igreja, ela fez isso, ela divulgou a adoção. 22 casais da igreja adotaram 70 e poucas crianças. E isso, quando outros casais foram lá no orfanato, né? Aí o cara disse: não tem mais criança. A igreja de vocês levaram todas as crianças. E depois, no final do filme, passa essas que eram crianças, já como adulto, dando testemunho, mostrando. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Alguém pode dizer assim: e o senhor não adotou por quê? Não é? No final, você me procura para me dizer por que eu não adotei. Mas eu sempre tive vontade de adoção, mesmo sabendo que não é uma coisa fácil, né? Muitos esbarram naquele, né? Eu tenho medo, porque eu não sei da genética, da índole. O seu filho natural pode matar você. Não é só o adotado, não. O natural, Suzana Ristoff não matou a mãe? Aí fica: não, eu não sei, esse pode dar para coisa ruim. Seu filho também pode dar para coisa ruim. O seu filho biológico. E tem caso, às vezes, de filho adotivo. É melhor para o pai e para a mãe do que o biológico. Então, respondendo a pergunta dela, eu acho que é uma coisa que a igreja deve pensar. Né? Isso não é uma imposição, mas quem tem essa inclinação, que Deus abençoe. Eu acho que Deus é glorificado na adoção de crianças, tá certo? Então, princípios, propósitos, vamos falar aqui também das prioridades. Prioridade para com a família à luz da Escritura. Em primeiro lugar, obviamente, quem deve estar em primeiro lugar na nossa casa? Deus.
Conforme Jesus disse em Mateus 6,33, independente de aspecto familiar ou não, nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que instituiu a família, ele deve ser o centro da nossa casa, a prioridade da nossa casa, o número 1 da nossa casa. E como nós fazemos isso? Como é que eu posso mostrar que Deus, ele é prioridade na minha casa e na minha família? Buscando-o, em primeiro lugar, conforme Colossenses 1,18, entendendo que Cristo, como Deus, é o Senhor da igreja, e eu preciso ver a minha casa como uma pequena igreja, onde Deus é adorado, onde Deus é servido, onde Deus é glorificado, onde Deus, ele é louvado. Eu preciso também, dentro desse aspecto, trazer para a minha casa uma cultura de vida devocional, criar e manter, porque às vezes a gente cria, mas abandona. Criar e manter o hábito com todos os membros da família. Lógico que eu estou falando daquela família onde a família é convertida, de ter um tempo para ler a Bíblia, de ter um tempo para oração, de não negociar esses valores de forma alguma, mas sentar com o filho, sentar com a filha, entender a responsabilidade, principalmente como pai, de quem deve discipular seus filhos. São vocês, devem discipular, devem ensinar, devem treinar, devem ler a Bíblia com eles, para eles, ensinar o texto, explicar o texto, criar uma cultura devocional na nossa casa, na nossa família. O marido lê a Bíblia, a esposa lê a Bíblia, o filho lê a Bíblia. Quando podem, juntam, oram, culto doméstico. O púlpito não é suficiente para a instrução dos seus filhos. O púlpito não é suficiente para a instrução dos seus filhos. Você precisa fazer a sua parte, como aquele que discipula, como aquele que doutrina, como aquele que ensina, como pai e também como mãe, mas prioritariamente o pai e a mãe quando o pai não estiver. Mas criar essa cultura de ensino dentro de casa. E se seu filho não vê você lendo a Bíblia, você orando, muito dificilmente ele vai fazer, porque nossos filhos aprendem mais por aquilo que vê do que com aquilo que a gente manda ele fazer. Como é que você quer que seu filho desenvolva uma vida de oração, de leitura bíblica, se ele nunca viu você dobrar os joelhos e orar dentro de casa? Se ele nunca viu você parar para abrir a Bíblia e ler o texto sagrado? Então, palavras convencem, mas exemplos o quê? Arrastam. Então, dentro dessas prioridades, Deus, desenvolver vida devocional, encher o nosso coração da Escritura, conforme Colossenses 3,16, que diz que a Bíblia deve habitar ricamente no nosso coração. Ter um hábito regular de compromisso com a sua igreja local. Às vezes, irmãos, nós tiramos nossos filhos da igreja quando o culto termina e entramos no carro e começamos a abrir a nossa boca famigerada e falar: você viu fulano hoje? Você viu que teve falha no louvor? Você viu que o pastor parece que ele não estudou bem para pregar? Você viu fulana de tal está intrigado de ciclano dentro do carro? Quem está ali dentro do carro? Os filhos. Mais atento do que Trump. Atento às crianças. E a criança está brincando, está pegando numa coisa no outro, mas ela está ouvindo. E ela vai crescendo ouvindo isso.
esses comentários ruins e doentios a respeito da igreja que você, como pai e mãe, vive e que seu filho está sendo trazido por você. Quando ele vai crescendo, ele vai dizendo assim: eu não quero estar ali, porque ali é um lugar de quê? De hipocrisia. Não que não mereçamos críticas, merecemos, pode ter falhas no louvor, na pregação, mas tem que ter o lugar certo e a maneira certa de falar. Diga amém. Você procura o líder do louvor, se for o caso, você diz assim: rapaz, olha aqui, com muito carinho, com muito respeito, eu queria, assim, está havendo alguma coisa, está tendo alguma dificuldade? Fala: pastor, o senhor, acontecendo alguma coisa, o senhor está com pouco tempo para ler, para orar, eu estou percebendo que, assim, em amor e respeito, eu estou falando com o senhor, é o lugar certo. Mas quando a gente abre a boca no lugar errado, então a gente vai semeando essas sementes daninhas. Aí o filho cresce, não quer saber da igreja, aí diz assim: mas eu criei meu filho na igreja. Criou não, você trouxe para a igreja. E às vezes quer soltar a criança no departamento infantil, achando que o departamento infantil vai fazer milagre. Falando aqui do nosso contexto, às vezes tarefas são enviadas para casa para a criança fazer e voltar, às vezes o pai não olha e não faz a tarefa. Então, família, aos olhos de Deus, não é só um amontoado de pessoas, mas existem propósitos: glorificar a Deus, ter filhos, formá-los. Existe prioridade: colocar Deus em primeiro lugar, pautar por uma vida devocional, ter compromisso com a igreja. Vamos para a igreja. Talvez seja da minha personalidade, mas é muito difícil entender que uma criança de 10 anos diga: eu não quero ir, e o pai e a mãe dizem assim: está certo, não vá não, você não quer ir, não adianta forçar. Não adianta forçar, porque ele não quer, ela não quer. Aí não traz. Mas quando ele diz assim: ô painho, eu não quero ir para o colégio hoje não. Você vai. Você não tem que querer não. Porque eu não quero que você seja, sei lá, tem que estudar para você ser gente da vida. Mas às vezes não tem a mesma postura em relação à formação espiritual dessa criança, que precisa estar na igreja, aprendendo sobre Deus e sobre o caminho de Deus. 10 anos, meu irmão, 11 anos, 12 anos, e você diz: não vou forçar. Assim, para mim, até 40 anos devia forçar. Se mora na minha casa, come o feijãozinho daqui, não tem escolha não. Amém, igreja? Amém. Miserável diz amém, ó. Deus, devocional, compromisso com a igreja local. E a igreja é, por assim dizer, irmãos, um ponto apologético para promover a fé. Mateus 5,16: brilhe a vossa luz no mundo, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. A nossa família deve ser um ponto firme de apologia da fé cristã, no sentido de que nossos vizinhos possam ver na nossa casa, por assim dizer, a presença de Deus, e possam sentir o aroma de Cristo na nossa casa. E quando passando por alguma dificuldade ou necessitando de alguma orientação, que os nossos vizinhos possam ter a nitidez de que, se eu for ali naquela casa, eu vou ter uma boa orientação. A nossa convivência de companheirismo, de auxílio mútuo, de respeito, levando em conta os princípios de Deus, os propósitos, as prioridades, deve reverberar em um testemunho cristão, onde Deus vai ser honrado e onde Deus vai ser glorificado. Da nossa casa não pode sair zoada de panelada,
tapa na mesa, gritos, maus tratos da nossa casa, tem que sair o cheiro suave da fragrância do perfume do Senhor Jesus Cristo. Nosso lar precisa ser um ponto firme da apologia da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Vizinhos precisam olhar para a nossa casa e reconhecer que Deus está ali. Amém, irmãos? Não é, ou aliás, é uma responsabilidade nossa darmos um testemunho diante da nossa vizinhança, na nossa moradia, no nosso local de trabalho, como bem pregou o nosso irmão seminarista, que o nosso amor por Cristo, ele deve permear todas as nossas relações. Por fim, dentro desse ponto das prioridades, a centralidade de Deus, conforme Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus precisa ser o centro da nossa família. Deus precisa ser o centro da nossa família e a sua palavra deve dominar o nosso vocabulário, o nosso pensamento, a nossa reação, a nossa atitude. Porque famílias se fragmentam ou rompem com o acúmulo de pequenas coisas que não são resolvidas. Às vezes somos tão atentos para, vamos dizer assim, pecados maiúsculos, mas estamos dando brecha em coisinhas pequenas que não são resolvidas, mas que vão acumulando e que depois se transformam num grande caos na nossa casa. A Bíblia, por isso a importância da devocional, por isso a importância de Deus ter prioridade, estar em primeiro lugar na nossa casa, por isso a importância de Deus ser o centro. A Bíblia precisa habitar o nosso coração, moldar o nosso caráter, moldar o nosso pensamento, moldar as nossas ações, moldar as nossas reações, porque às vezes agir é fácil, porque a pessoa lhe trata com amor e você trata também com amor, mas a questão às vezes é a reação. Quando um cônjuge é mais exaltado, quando um filho se coloca de uma maneira mais rebelde, quando um pai age de maneira injusta, como reagir? E em tudo isso, o nosso contato com a Escritura, com a vida devocional, vai fazer toda a diferença. Então Deus precisa ser o centro da nossa família. Estamos aí com essa temática do ano, e por isso mesmo quis trazer esse tema de família hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, por vezes, nós atribuímos o fracasso da família ao diabo, mas na maioria das vezes, somos nós que damos brecha para ações devastadoras do diabo. Lembre daquela palavra de Salomão, onde ele diz que as raposinhas pequenas é que devastam grandes vinhedos, porque se faziam cercas para proteger os vinhedos das raposas maiores e não atentavam, deixavam brechinhas, por ali entravam pequenas raposas e elas acabavam com vinhedos. E às vezes nós estamos aí atentos, por assim dizer, com pecados maiúsculos, estamos desatentos com coisas menores, e essas coisas menores vão acumulando, até que um dia o caldo entorna. Então precisamos estar ligados, e ligados em Cristo, e ligados em Deus. Amém? 58 ali é. Por último, porque Ricardo demorou demais, aí por isso que eu também vou usar o tempo aqui. Por último, os papéis, que a maioria de vocês conhece, então vai ser breve. A Bíblia nos chama a responsabilidade dos nossos papéis como
família, por exemplo, Colossenses 3, do 18 ao 21, e o pastor Fábio falou muito bem sobre esse tema semana passada, e ali Deus estabelece os papéis, o que compete ao marido. Por exemplo, eu vou pegar o texto de Colossenses porque é mais breve. Devemos amar a nossa esposa e não tratá-la com... Não lê a Bíblia, você não lê a Bíblia, você é um miserável. Devemos tratar a esposa com amor e não tratá-la com amargura, com rispidez, com ignorância. Não podemos tratar a nossa esposa como em um momento, sei lá, de discussão, tratamos um outro homem. Não podemos. Não podemos falar alto com a mulher. Mulher não aguenta grito. A mulher diz amém. Não aguenta não, miserável. Não diz que aguenta não, que tu não aguenta não. Mulher não aguenta grito. Mulher não aguenta, bater na mesa. Porque você, quando está batendo na mesa, você está passando uma outra informação. Que informação é essa? Isso, eu queria dar na sua cabeça. E Deus não chama o homem bíblico para ser violento, truculento, grosso, ignorante. Deus chama o homem bíblico para amar sua esposa como Cristo amou a igreja, não obstante todos os defeitos da igreja. Cristo nunca espizinhou, nunca maltratou, nunca xingou. Cristo sempre tratou a sua igreja com amor. E mesmo quando você ficar nervoso ou tiver raiva, pegue a chave de casa, abra a porta, saia correndo e vá gritar lá na rua. E você novinha, solteirinha, não case com um homem ignorante, não case com um homem pirangueiro e não case com um homem preguiçoso. Está dado o recado, viu? Só cai se quiser, porque depois que estiver lá, é só na oração. Então, solteirinhas, é melhor só do que mal acompanhada. Homem preguiçoso, zero. Homem ignorante, zero. Homem pirangueiro, zero. Fique só. Se é para sofrer, miserável, sofre sozinho. E Deus chama o homem para amar e não tratar com amargura. Diga amém. E eu volto ao início. Quem dá o tom da casa é o homem. Se o homem faz a mamãe feliz, toda a casa está feliz. E o melhor ensinamento que um homem dá para os seus filhos, não é no melhor colégio não, é da maneira que ele trata a esposa. Quando o homem trata bem a esposa, ele está dando uma enorme lição para os seus filhos. Ele está ensinando o valor do casamento, que é uma expressão imperfeita do relacionamento de Cristo com a igreja. Mas é assim que Deus põe o casamento em alta conta. Não obstante, a história da humanidade começa com o casamento de Adão e Eva. O primeiro milagre de Jesus é no cenário de um casamento. O final da história, como diz Apocalipse, termina com o casamento do noivo Jesus e da noiva igreja. Então, o casamento, que é o núcleo mais importante das relações familiares, ele precisa atender aos papéis que as pessoas ficam dizendo: Deus me livre, me casar, o casamento é isso, o casamento é bom, porque ele foi estabelecido por Deus no contexto da criação, ali ainda em Gênesis 1, do 26 ao 28, e depois lá no Gênesis 2 é relatado como foi, e no Gênesis 1, 31, quando Deus termina toda a sua obra, ele olha para tudo que ele fez, e ele diz: eis que está o quê? Muito, e o casamento é muito bom, quando obedecido, os seus papéis, pelo marido, pela esposa, que é chamada por Deus em Cristo a ser auxiliadora idônea, submissa. E isso não põe a mulher em um valor menor, nem o homem em um valor maior. É uma questão de que em tudo na Bíblia você vai ver que Deus põe questões de hierarquia. E o Deus de insondável sabedoria pode ser questionado por mim ou por você,
Por que Deus botou o homem aqui? Por que Deus botou a mulher ali? Romanos diz que a sabedoria do Senhor é insondável. Então, se Deus fez assim, assim é a melhor maneira. Diga amém. E a mulher precisa cumprir a sua parte, auxiliando, ajudando o homem a cumprir o seu papel. Não é para ser rixosa, não é para ser questionadora, não é para ser rebelde. É para motivá-lo, encorajá-lo, incentivá-lo, amá-lo, cuidar dele. Não é para ficar absorvendo esse pensamento feminista. Não preciso de homem. Para que homem? Deus estabeleceu papéis precisam ser cumpridos para que a coisa funcione para a glória de Deus. Agora, o homem não faz, a mulher não faz, e vai dizer que o casamento não presta. O casamento é uma bênção. Foi Deus que instituiu. Façamos a nossa parte, contando, obviamente, com o auxílio da graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, porque na força do braço não vai, mas isso vai ser estreitado quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa casa, quando nós centralizamos Deus na nossa casa, quando nós levamos a sério uma vida de devocional, quando nós entendemos o compromisso de participar de uma igreja local. Então isso vai nos ajudar a cumprir nossos papéis, cumprir nossos propósitos, entender os princípios de Deus. E tudo isso arraigado em Cristo e nada fora de Cristo. E o papel dos pais? Conforme Efésios 6,4. Criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem que corrigir, tem que disciplinar, tudo isso em amor. Não provocar a ira dos filhos. Como é que provoca? Sendo um mau exemplo. Pedindo dos filhos uma coisa que você mesmo como pai não faz. Pedindo para o filho não mentir, mas você mente. Pedindo para o filho vir para a igreja, mas você não vem. Pedindo para o filho participar de alguma coisa, de um ministério, mas você não participa. Provoca o filho a ira. Comparando irmão com irmão. Por que você não estuda igual ao seu irmão? Porque eu não sou meu irmão. Por que você não faz assim igual a sua irmã? Não compara filhos, cada um tem a sua característica. Vocês que têm mais de um filho sabem disso. Veio da mesma mãe, mas são diferentes. Então também tem que ter modo diferente. Sendo injusto às vezes, disciplinando numa medida maior do que devia. Aí provoca o filho a ira. E o papel dos filhos? Obediência. Honra aos pais, obediência aos pais. Porque a sua rebeldia vai levar você para o buraco. Efésios não. Provérbios 1:8 diz aqui: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Obedecer aos pais é bênção. Obedecer aos pais vai garantir para você um futuro abençoado. Da mesma maneira que desobedecer vai garantir para você dores de cabeça. Então, mesmo quando você não entender, obviamente, desde que não seja algo contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus, mesmo quando você não entender, filhos, obedeça os seus pais. Porque falando de uma forma geral, de pais normais, o que eles querem para você é o seu bem. E quando nós estamos naquela fase de filhos, nem tudo a gente entende, nem tudo a gente compreende. E às vezes o pai poda isso, poda aquilo, diz para não fazer isso, fazer aquilo, não vá. Ele sabe por que está falando e compete a mim e a você obedecer como filhos, honrar nossos pais. Não por uma questão moral simplesmente, mas sobretudo para honrar a Deus, agradar a Deus e glorificar a Deus em Cristo. Todos esses papéis aqui, eles têm um limite. E o limite é não ultrapassar aquilo que vai desagradar a Deus. A mulher tem que ser submissa. Então, se o marido pedir a ela algo que seja pecaminoso para ela fazer, ela tem que fazer? Não. E o filho? Não. Porque o limite
é nós estarmos amparados pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, que Deus nos ajude a, sobretudo, termos o Senhor como prioridade e como centro da nossa família. Nós cumprimos os nossos papéis, vivemos os propósitos do Senhor e estabelecermos as prioridades corretas para termos famílias saudáveis e abençoadas. Porque nenhum sucesso compensa o fracasso na família. E em Cristo, qualquer e toda família pode ser restaurada. Em Cristo, qualquer e toda família, por mais problemática que seja ou esteja, pode ser restaurada, pode ser redimida, pode ser renovada, pode ser refeita e viver para a glória de Deus. Sua família, minha família, não é um caso perdido, porque para Deus não existe caso perdido e não existe vida irrecuperável. Mas eu e você somos chamados por Deus, em Cristo, a fazermos a nossa parte e a cumprirmos os nossos papéis. Inclusive, família ajudando família, como foi dito aqui, ajudar o outro. Aquela família está numa crise, aquele filho, aquele rapaz, aquele adolescente, aquele homem, eu estou percebendo que ele não está cuidando bem, aquela mulher não está sendo muito vigilante, ela está andando demais na igreja, abandonando a casa. Então, cuidar um do outro, vencer essa coisa do individualismo. Eu, não é minha vida, não é meu filho, não é meu marido, não é minha casa, eu. Não é cristianismo. Importar-se com o outro da maneira bíblica, amorosa, cristã, é importante. Lá em Tito diz: mulheres mais velhas, ensinem as moças mais novas. Homens mais velhos, ensinem os meninos mais novos. Precisamos disso, irmão. Precisamos viver, sabe o quê? A palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vou ler só essa parte aqui e a gente vai embora. Fique de pé para a gente fazer a oração e ir embora. Na perspectiva bíblica, a família é uma dádiva de Deus, chamada a viver sob sua palavra, para a sua glória e segundo os seus propósitos. Entenda, em um mundo que relativiza o valor do lar, a igreja é chamada a reafirmar, ensinar e viver o modelo bíblico de família, confiando na graça soberana de Deus para sustentar e transformar cada lar em um pequeno reflexo do reino de Deus. A casa bem ordenada é uma imagem viva da igreja. A família bíblica é teocêntrica, não antropocêntrica, ou seja, o centro é Deus e não o homem. O lar cristão existe primeiramente para a glória de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe. Feche os seus olhos. Deus, que o Senhor abençoe cada família aqui representada e que o Senhor nos ajude, como membros das famílias, cumprirmos os nossos papéis de marido, de esposa, de filhos, de pais, em Cristo Jesus. Que tenhamos uma igreja de famílias fortes, e aí a nossa igreja vai ser uma igreja forte, e isso vai reverberar na nossa sociedade. Dá que a fragrância do nosso lar exale o perfume de Cristo. Abençoa cada família aqui, inclusive aquelas que estão passando por dias difíceis. Que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga milagres, que o Senhor traga mudanças, que o Senhor abençoe e sustente a nossa família, em nome de Jesus, amém. Vá em paz e não peques mais. Até a noite, se Deus quiser.